Janela indiscreta versus paranoia, inspiração ou cópia? E chegamos a mais um vídeo do quadro Inspiração ou Cópia, dessa vez Janela Indiscreta versus Paranoia. Mas antes de eu começar a falar sobre esse vídeo, né, essa comparação, para falar se é inspiração ou cópia, eu já vou adiantar falando que eu acho que Paranoia é sim uma cópia de Janela Indiscreta. Mas eu fiz esse vídeo para provar uma coisa ao contrário do que eu provo nos outros. Porque os outros eu fico nessa discussão se é ou não, mas aqui o que aconteceu foi, não sou só eu que acho isso. Tanto que os criadores da obra original, do Janela Indiscreta, do conto original, eles processaram o filme Paranoia, de 2007, para falar que ele era uma cópia. Mas alguns anos depois, a DreamWorks e o Spielberg, que estavam sendo processados por fazer o filme, a juíza, na verdade, ela revogou e falou que achou que não era uma cópia. Eu, nesse vídeo, estou aqui para provar que Paranoia é sim uma cópia de Janela Indiscreta de 1954. Começando falando pelas duas histórias. Eu vou falar a história de modo geral, eu vou ver se você adivinha de qual filme é esse. Porque a história é o seguinte, dois personagens principais acabam por um motivo inoportuno da vida, ficando presos dentro da sua casa e tendo um problema na sua perna. Através disso, por eles estarem entediados, por passarem o dia inteiro dentro da sua casa sem muito o que fazer, eles começam a observar a sua vizinhança. Observando a sua vizinhança, eles percebem que tem algo estranho acontecendo ali. E aí, através disso, eles acabam caindo numa cena de um crime. E eles, através do seu quarto, eles acabam tentando desvendar esse mistério. De qual filme eu estou falando? Pode ser sobre qualquer um dos dois. Os dois contam essa história. Janela Indiscreta de 1954 conta a história de um personagem vivido pelo James Stewart, que ele é um repórter e durante uma corrida ele sofre um acidente, ele acaba quebrando sua perna e ele acaba ficando, por causa disso, imobilizado com a perna quebrada no seu quarto e por causa disso ele acaba observando as pessoas em volta, porque ele é um jornalista investigativo que gosta de acompanhar a vida das pessoas, ele gosta dessa adrenalina de viver em lugares, viajar o mundo e estar preso dentro do seu quarto faz com que ele tenha essa vontade de ter esse voyeurismo, de ficar observando a sua vizinhança. No caso de Paranoia, o personagem do Shia LaBeouf, ele é um cara que acaba agredindo o seu professor de espanhol e por causa disso ele fica preso em prisão domiciliar e por isso ele acaba tendo uma tornozeleira e por causa disso ele não pode sair da sua casa, ele não pode, senão a polícia acaba sendo alertada e ele acaba voltando, ele acaba sendo preso por causa disso, por violar a lei de prisão domiciliar. Através disso, ele também tem que ficar na sua casa e por ele ficar entediado, ele acaba observando a sua vizinhança e também acaba achando um crime. Então, a história é praticamente igual. A diferença é que um filme se passa em 54 e o outro é de 2007. Então, as diferenças estão mais na parte de como eles utilizam a tecnologia para observar as pessoas. Enquanto o James Stewart, o personagem dele, utiliza um binóculo para ver o que está acontecendo, ele acaba sempre avisando o seu melhor amigo e também a sua mulher, namorada / mulher, o que está acontecendo. No caso de Paranoia, ele observa através de um binóculo e ele usa muito mais a internet, a ideia do live stream, para poder observar o que está acontecendo. Mas é tudo tão igual que os personagens têm características muito parecidas. A ideia de ser o voyeur, até a forma como o filme conta a sua história é igual. Os dois filmes pouco observam os personagens secundários. A gente sempre vê os personagens, a gente sempre vê a história através da visão do Shia LaBeouf ou do James Stewart. Dessa forma, os personagens secundários que aparecem no filme, eles são personagens que nunca tem a visão deles, daquela obra, eles só são a visão que o nosso protagonista tem sobre eles, e até o criminoso, ele é só observado de longe. Até nisso o filme é igual, na parte como eles utilizam os personagens secundários. Até como são os personagens secundários são muito parecidos. No caso do James Stewart, como eu falei, ele tem um melhor amigo, que ele é o cara que meio que trabalha com ele, que deve algo pra ele, e que ajuda ele na parte da investigação um pouco, que ele sempre fala sobre a investigação. No caso do Shia LaBeouf, ele também tem um melhor amigo que no começo, que também ajuda ele na parte da investigação, indo dentro da casa, como acontece nos dois filmes. A namorada dos dois também tem uma função dentro do filme bem parecida. Elas também estão lá para ouvir o que ele tem para falar,
desenvolver o relacionamento dos dois e também ajudar na investigação. Muita gente pode falar, mas a menina do filme de 2007, ela tem muito mais envolvimento que a de 54. Cara, são filmes diferentes. Não teria como você escrever uma personagem feminina em 2007 como escreveu em 54. A diferença das personagens femininas é na parte da escrita por causa da época que os filmes se passam. Mas se você reparar, elas são personagens que têm funções narrativas muito parecidas. Até na forma como os dois personagens, esses amigos, são introduzidos na história, tem a função na história, são iguais. Nos dois casos, os personagens eles são céticos pelo que acontece no começo, eles acham que os dois personagens estão ficando loucos e delirando por ficar muito tempo em casa, e através disso eles vão acreditando ao longo do filme no que ele vai falando, e por causa disso eles acabam entrando nessa loucura de ficar observando os vizinhos e saber ver esse crime, ir atrás do crime. Os dois vilões, a conclusão deles são diferentes, é bem verdade. Como eu falei, as diferenças que você encontra de um filme pro outro são em duas coisas específicas, em questão de narrativa, história, personagem, que é a parte da atualização, por causa que são filmes que se passam em época diferente. Um se passa em 54, então não tinha nem internet para se colocar, e o outro se passa em 2007, então a internet tava muito presente, você precisa colocar a internet dentro do seu filme. São personagens de idades diferentes, então isso acaba também mudando um pouco a personalidade de cada um. O James Stewart já era um profissional de área de jornalismo, a mulher dele já é bem mais velha, já estão praticamente casados, o melhor amigo trabalha com ele na parte de jornalismo, enquanto o Shia LaBeouf e seus amigos são praticamente adolescentes, não tem como se tratar eles iguais. E também tem que se falar de algo muito importante, que é a direção e a parte do roteiro, porque um é feito simplesmente pelo gênio do cinema, Alfred Hitchcock. Então, obviamente, em questão de construção de personagem, construção de mundo, os personagens que ele fica observando tem muito mais camadas, o filme é muito mais interessante, o filme é muito mais envolvente. Em questão de qualidade, é evidente que Janela Indiscreta em direção, roteiro, fotografia, trilha sonora é milhões de anos-luz melhor que Paranoia, porque um foi feito pelo gênio do cinema e o outro não foi. Porque apesar de eu mencionar o Spielberg só era um produtor do filme, ele não era diretor do filme do Paranoia de 2007. Então, essa coisa de inspiração ou cópia até não é pra julgar a qualidade de um filme ou outro, mas apesar de ter coisas iguais, obviamente você vê uma diferença grande em questão de qualidade por quem estava envolvido. Mas o grande ponto desse filme é exatamente isso, mostrar como o filme é igual. Se você tirar as atualizações que esse filme tentou fazer por causa que esse filme se passa em outra época, tudo nesse filme é praticamente igual. Os personagens, a narrativa, a função dos personagens que estão em tela, quem são os personagens, a função do criminoso, do vilão, eles são muito parecidos. É bem verdade que no Paranoia 2007, o vilão ele aparece um pouco mais em tela, mas aí é por causa de escolhas narrativas. Enquanto o Hitchcock quis deixar o vilão mais no obscuro, a gente saber o menos dele possível para ter uma certa surpresa, e ele era o gênio do terror suspense, aqui em Paranoia eles quiseram colocar mais o vilão em tela para dar um charme e para você meio que despistar se ele é ou não um criminoso ou se o cara tá tendo uma paranoia. Mas no fim, essa é a comparação que eu queria fazer de inspiração ou cópia entre Janela Indiscreta e Paranoia. Considerando o conto original e considerando as cenas, considerando os personagens, considerando a narrativa, considerando até a forma como a direção brinca com algumas coisas, pra mim, Paranoia de 2007 é sim uma grande cópia do clássico filme Janela Indiscreta de 1954. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você concorda com a minha opinião que Paranoia é uma cópia de Janela Indiscreta de 54 ou você acha que eu tô completamente errado? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.